Aleluias. Vamos ficar de pé para fazer a leitura da palavra do Senhor. Ali está claro e ali eu não enxergo. Estou tentando enxergar daqui, meus queridos. Tem que trocar de óculos. Três e 8. Deixa eu abrir o meu aplicativo daqui, que eu acho que fica melhor. Glória a Deus. Amém. Agora entendi. Só o primeiro trecho de Apocalipse 3 e 8. Eu sei das tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Somente aí. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, Rei do universo. Sei que estás neste lugar e este lugar é santo, meu Pai, porque tu estás aqui. Pai, sentimos muito a tua presença. Eu sei que tu recebeste a nossa adoração, o nosso louvor. E neste momento, Senhor, nós pedimos, Pai, fala conosco através da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Não permita que saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas que possamos ser transformados pela tua palavra, a revelação do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Amados, eu vou dizer que no culto eu senti muito a presença de Deus. Muito mesmo. Na hora do louvor escudo, acho que metade eu fui falando em língua estranha. Porque realmente, amados, Deus está neste lugar. A porta. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Porta é sinônimo de oportunidade. Quando a gente fala no linguajar evangélico cristão, eu oro a Deus para que abram-se as portas. Peço a Deus que as portas sejam abertas. A porta estava fechada. Quando nós falamos disso, nós falamos de oportunidades, de situações que Deus cria, situações que Deus permite, para que oportunidades cheguem às nossas vidas. Então pode ser oportunidades, pode ser uma bênção, uma cura, uma vitória, pode ser um milagre ou um presente. Deus abriu uma porta, foi um presente de Deus para a minha vida. Deus abriu uma porta, bênção para a minha vida. Amados, eu estou com dores, Deus abriu as portas, fui curado, e assim vai. Então, a porta seriam oportunidades que se abrem na nossa vida e que, na sua maioria das vezes, deveriam ser bênçãos, deveriam ser coisas boas para as nossas vidas. E a porta pode ser aberta por graça de Deus, um favor que não merecemos. Nós não merecemos, mas Deus nos abençoou. Não mereço a cura, mas Deus curou. Eu preciso de uma bênção, Deus me deu. Deus me deu a vitória, embora eu seja pecador. Deus fez um milagre, embora eu contribuí para que não acontecesse as coisas como deveriam acontecer. Deus abre portas por graça. Glória a Deus. E também existem portas que são abertas por
merecimento. Não são portas, assim como a gente poderia dizer, milagrosas, mas são coisas que acontecem por pura lógica. Por exemplo, você estuda escola dominical, então você adquire conhecimento bíblico. É uma porta aberta do conhecimento da Bíblia. Não precisou vir um anjo na sua vida, botar a mão na sua cabeça e trazer conhecimento. Você estudou, você buscou, você fez a faculdade. A Nájila, que é aqui da igreja, terminou o estudo lá de direito. Hoje ela é bacharel em direito. Então a porta da faculdade se abriu porque ela estudou. Não precisou milagre, não precisou graça, precisou estudar. Então tem certos tipos de portas que são abertas através de merecimento também. Um exemplo, um aumento no trabalho. Não aumento de serviço, né? Que aumento de serviço é uma porta aberta, mas aumento salarial. Você trabalha, você é reconhecido pelo seu trabalho, o patrão diz: olha, vou te dar aqui aumento pela tua produtividade. É uma porta aberta que Deus também permite, concede, baseado no teu merecimento. Uma oportunidade, tendo um ótimo currículo, cura por remédios e por exercícios. São portas que se abrem, mas que não precisou de nenhuma mecânica celestial ou sobrenatural. São portas que se abriram pelo teu merecimento, pela tua busca. Você buscou e as coisas aconteceram. É a mesma coisa, a pessoa quer emprego, quer a porta de emprego, mas não sai para entregar um currículo. Como é que é conseguir emprego? Não consegue. Eu quero, eu tenho uma dor, eu quero melhorar da dor. Mas você não vai nem no médico para descobrir que dor que é. Fica difícil. Aí é só milagre. Certos tipos de portas acontecem porque nós também temos que agir e não se omitir. Quando agimos, é a mesma coisa. Você quer aprender a dirigir. Se você não for numa autoescola, não vai resolver. Então você precisa tomar certas atitudes para que portas sejam abertas. Um exemplo, eu quero muito ser motorista, trabalhar de motorista de ônibus, mas se nem habilitação você tem, como é que essa porta de emprego vai ser aberta para você? Não vai. Então tem certos tipos de coisas que as portas, para serem abertas, também dependem de ações nossas, que precisamos tomar de atitude para que a porta possa ser aberta. E nem sempre as portas estão abertas. Às vezes existem portas fechadas. Eu tive uma época da minha vida que eu queria muito entrar para a vida pública. Eu queria ser advogado para trabalhar numa prefeitura, eu queria ser um assessor de deputado, eu queria ser um assessor de vereador. Trabalhei, meus amados. Olha, teve uma época em que eu quase ia para São Paulo todos os dias para falar com o deputado, para poder mostrar meu serviço, mostrava realmente minha capacidade. Só que quantos me contrataram? Nenhum me contratou. Então, nesse sentido que eu queria essa porta aberta, a porta foi fechada. Era uma oportunidade que Deus não permitiu que eu tivesse. Então, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, nós temos que entender que existem portas que elas podem ser abertas e portas que podem estar fechadas. Então, oportunidades abertas e negativa de oportunidade com portas fechadas. E precisamos entender e agradecer ao Senhor até pelas portas fechadas. Quantas e quantas vezes eu falava: Deus, abre a porta, abre porta, abre porta, e Deus não abria. Eu estou lendo um livro
além da dor, do... é Baker, esqueci o primeiro nome do autor. Ele mostra dentro do livro de Jó, que Jó, no alto da sua dor, ele perdeu a percepção da realidade. Muitas das vezes, quando encontramos as portas fechadas, em virtude da decepção, nós perdemos, desvirtuamos a verdade, a realidade dos fatos. Se não queremos entender ou negamos compreender o porquê que a porta é fechada. E às vezes a porta é fechada de uma forma que de imediato você não entende. Mas lá na frente você vai descobrir o porquê que a porta não se abriu para você. Mas isso é matéria mais para frente da mensagem. Amados, Deus abre portas, Deus fecha portas. Mas também queria trazer para os amados irmãos que o diabo também abre portas. Isso que a gente tem que ter a percepção e discernimento de espírito para compreender se a porta aberta foi Deus ou se foi o diabo. Você quer um exemplo na Bíblia? Vamos abrir Lucas capítulo 4, versículos 2 e 3. Lucas capítulo 4, versículos 2 e 3. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pão. Naquele momento, 40 dias de jejum. Jesus no deserto, cheio do Espírito Santo. Isso que é interessante observar, que quando somos cheios do Espírito Santo, a gente acha que a gente chega no paraíso. Não, quando a gente é cheio do Espírito Santo, o primeiro lugar que a gente é levado é para o deserto. Amém? Compreenda isso. E Jesus foi levado ao deserto cheio do Espírito Santo. E 40 dias jejuando. E a Bíblia diz que nos 40 dias o diabo não deu trégua. Foi 40 dias tentando Jesus. 40 dias tentando Jesus. Só que ao cabo dos 40 dias, Jesus teve fome. Aí o diabo percebeu, fome. Então vou abrir uma porta para Jesus. Tu está com fome? Tu não és o filho de Deus? Então a porta está aberta. Transforme essas pedras em pão. O diabo também abre portas, meus queridos. E veja que o diabo foi tão astuto que usou até a própria Bíblia, a própria palavra do Senhor, para abrir essa porta enganosa. Se tu és o filho de Deus, tu não é o filho de Deus, tu não é o Cristo, tu não és o Messias, então prova para mim, acaba com a tua fome, transforme pedras em pão. Nem toda oportunidade que nos aparece pode ter sido dada por Deus. Nem toda oportunidade, nem toda porta aberta que aparece para você, pode ter sido Deus que colocou lá. Como foi o caso de Jesus no deserto. Se Jesus passou por isso, quanto mais nós, meus queridos. A porta aberta não era uma porta de Deus, mas aberta pelo inimigo. E quantas vezes nós vemos a porta aberta, achamos que é de Deus, tem cara que é de Deus, tem tudo que é de Deus, mas quando você passa não é.
Por isso, meus amados, precisamos ter discernimento para compreender se a porta que foi aberta foi Deus ou foi o diabo. As oportunidades, essas portas que nos traz, têm que nos levar perto do Senhor. Você quer um exemplo de uma porta aberta pelo diabo que Deus não abriu e que a gente entra achando que Deus faz? Tem porta de emprego. Você está desesperado por um emprego, precisando trabalhar até para se sustentar. Aí aparece aquela oportunidade. Parece que foi Deus que abriu. Você está pedindo, você está orando, você está jejuando, você está vindo para os cultos. Aí abre a oportunidade. Aí você vai para a oportunidade. Horário de trabalho. Olha, é todos os dias de terça a domingo. E você entra às 14h e sai às 22h. Nossa, que bênção, amado, que trabalho bom, você vai ganhar um bom salário. Tem culto na segunda-feira? É o único dia de folga. Então, no domingo, na terça, na quarta, na quinta-feira, você não pode vir para a igreja. Você vai se afastar dos caminhos do Senhor. Essa porta foi aberta por Deus? Pior ainda, quando você está com o coração solitário. Ai, Senhor, ando tão sozinho. Queria tanto uma pessoa que me acompanhasse. Queria tanto alguém que caminhasse comigo. Aí parece a estatua do varão perfeito. Pessoa, olha, Deus que mandou. Na primeira oportunidade, não vamos para a igreja não. Vamos assistir Netflix em casa. Na segunda oportunidade, você vai todo domingo para a igreja, né? Esse domingo não vamos não, vamos ficar juntinhos namorando. E você fica. Um dia não vai para a igreja, 2 dias não vai para a igreja, daqui a pouco você já está achando que não precisa mais da igreja, daqui a pouco você não precisa mais de Jesus, daqui a pouco você não precisa mais cultuar, daqui a pouco você está no inferno. Essa porta foi aberta por Deus? Jamais. Por isso que devemos tomar cuidado, porque o resultado dessa oportunidade nos afasta do propósito de Deus, nos afasta da presença de Deus. Então essa porta não foi aberta por Deus. E muitas das vezes insistimos nessas portas. Às vezes a porta está até trancada, às vezes a porta está até cerrada. Deus está falando, não entra por essa porta, porque ela vai te afastar da minha presença. Mas você insiste, Deus permite. Aí você vai culpar o pastor, você vai culpar o vizinho, você vai culpar o irmão. Sendo que a culpa de você não vir para a igreja é você mesmo. Por isso, meus amados, vamos ter discernimento para saber qual porta devemos entrar. Se a porta que foi aberta por Deus, ou se foi aberta pelo inimigo. É justamente por esses motivos que muitas coisas, muitas oportunidades que queremos não acontecem. Porque Deus enxerga lá na frente o que vai acontecer, as consequências que vai acontecer nas nossas vidas, por aceitarmos essas oportunidades. Eu vou voltar para o meu exemplo. Eu tenho certeza que Deus não permitiu que eu tivesse essa oportunidade de trabalhar no serviço público. Somos fracos, somos temerosos, e na primeira oportunidade, nós quebramos as nossas próprias pernas. Portanto, meus queridos, precisamos entender que a porta aberta, ela tem que ser por Deus. 1 Samuel capítulo 29.
1 Samuel capítulo 29, eu vou ler o texto no original, que eu achei muito interessante o texto no original. 1 Samuel capítulo 29, nós vemos Davi estava fugindo de Saul. Samuel já era morto, já tinha morrido. No capítulo 28, Saul precisava ouvir algo de Deus, queria ouvir de Deus alguma coisa. E lá Deus falou que não falaria mais com ele, então ele procurou a pitonisa de Endor para tentar levantar dos mortos Samuel e fez uma consulta aos mortos. Na verdade, ele consultou um demônio que se fingiu passar-se por Samuel. No capítulo 29, nós vemos que Davi fugiu da presença de Saul. Como Saul corria atrás de Davi por toda Israel, Davi no capítulo 27 decide: olha, eu vou para os filisteus. Eu vou ficar com Aquis, que é o rei de Gate, porque eu sei que se eu ficar em Israel, Saul vai fazer de tudo para me matar. Então ele fugiu para Gate. A Bíblia diz que lá Davi ficou 1 ano e 4 meses. E quando ele foi para Gate, Saul parou de procurar, de buscar a matar Davi, porque ele sabia que Davi estava em outro país, estava em outro lugar, ele não poderia ir até lá sem sofrer consequências. Então Saul sossegou o facho, falou: não vou parar por aqui. Se Davi voltar para Israel, vou matá-lo. Mas enquanto ele estiver lá, deixa ele lá. Nisso, Israel entrou em luta com os filisteus. Vamos ler o capítulo 29 de 1 Samuel. Os filisteus reuniram todas as tropas em Afec, enquanto os soldados de Israel acamparam perto do ribeiro de Israel. Os líderes dos filisteus desfilaram com suas centenas e milhares. Davi e seus soldados estavam na retaguarda com Aquis. Os chefes dos filisteus perguntaram: o que esses hebreus estão fazendo aqui? Aquis respondeu aos chefes dos filisteus: este é Davi, que foi servo de Saul, rei de Israel. Por mais de 1 ano ele tem estado comigo, e desde que desertou até agora não encontrei nele nenhum erro. Olha que interessante o texto. Davi desertou. A palavra usada na Bíblia é desertou. Ele abandonou o povo de Israel para morar com os filisteus, para morar em Gate, na cidade de Ziclag. E Aquis, que era um rei, testemunhou: não, esse é um homem bom. 1 ano conosco não fez nada de errado, embora ele seja hebreu. Embora estejamos lutando contra hebreus, ele está conosco. O chefe dos filisteus, porém, trataram-se e disseram a Aquis: manda de volta esses homens para o lugar que você lhe deu. Não permita que ele vá à batalha conosco, pois no campo ele poderá se tornar nosso inimigo. Que melhor forma teria ele de se reconciliar com o seu senhor do que pegando as cabeças de nossos guerreiros? Esse é Davi. Eles costumavam dançar e cantar dizendo: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Olha a fama de Davi em outro país. Olha a fama de um homem de Deus. Davi, lembre-se que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aquis aproximou-se de Davi e disse: juro pelo Senhor que você tem sido leal, e eu mesmo ficaria contente em ter você comigo no campo de batalha. Aquis, que não era hebreu, jurou pelo Senhor, Deus de Davi, e ainda disse: você tem sido leal,
e eu ia ficar feliz que você lutasse junto comigo contra Saul. Pois não descobri nada de errado em você, desde o dia em que chegou até agora. Entretanto, os chefes não confiam em você. Então agora volte e vá em paz, de maneira que não pareça que há má intenção para o chefe dos filisteus. Davi perguntou a Aquis: o que foi que eu fiz? O que descobriste neste servo durante o tempo que morei contigo, que me desqualificasse para ir ao campo de batalha e lutar contra os inimigos do meu senhor e rei? Davi estava dizendo que ele queria ir batalhar, ele queria a oportunidade de entrar no campo de batalha em favor dos filisteus contra Israel. Davi queria essa oportunidade, esperava essa porta aberta. Aquis respondeu a Davi: eu sei que você é muito bom, e para mim você é como um anjo de Deus. Todavia, o chefe dos filisteus disseram: ele não deve ir conosco para o campo de batalha. Então, que acorde logo cedo com os servos do seu senhor, então logo amanheça o dia deve partir. Assim Davi e seus soldados voltaram para a terra dos filisteus, enquanto os filisteus continuaram seu caminho rumo a Israel. Amados, esse texto de Davi me provoca fortes emoções. Eu fico imaginando nossas vidas como Davi. Davi tinha a oportunidade, Davi tinha sido ungido rei por Samuel quando criança. Davi venceu Golias, Davi vencia batalhas, Davi vencia guerras. Davi, aonde ele colocava a mão, ele era vitorioso. Todas as portas que estavam fechadas na frente dele se abriam, porque a mão de Deus era com ele. E ele achou que nessa oportunidade Deus abriria a porta para ele também. Só que Deus disse não. Tudo figurava como se fosse uma porta, uma oportunidade de Deus para a vida de Davi. Imagine comigo, Davi iria para o campo de batalha, lutaria contra os israelitas e talvez encontrasse Saul no campo de batalha. Será se Davi não teria a oportunidade de matar Saul em batalha e se ser transformado, levantado como rei de Israel, uma vez que ele já tinha sido ungido rei de Israel? Era a oportunidade perfeita, era a porta que ele tanto pediu para o Senhor, a oportunidade de vencer Saul e tomar o trono de Israel. Era a oportunidade, achava Davi que era a porta que Deus tinha aberto para ele chegar na posição que Deus tinha prometido para Davi. Mas Deus disse não, não é o momento. Essa não é a porta que Deus tinha preparado para Davi. Assim como algumas portas que se abriram para você, e não é Deus preparando. Embora você tenha promessa, embora você tenha crido, embora você tenha pedido, não é a porta que Deus preparou para você. Tenha paciência, acalma, porque Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus que honra a promessa, Deus cumpre. Se Deus falou, vai acontecer. Só que não adianta ajudar Deus. Não antecipe, não faça as coisas acontecer do seu jeito, porque a porta vai se abrir, mas é do jeito que o Senhor preparou. Porque a forma com que Deus preparou, ela é perfeita. Não tem erro, não tem engano, não tem problema, não deixa nada desamarrado para trás. Como a gente diz,
não deixa ponto sem nó. Vamos fazer uma digressão, vamos imaginar se Davi, se a porta tivesse sido aberta, se Davi tivesse insistido nessa batalha. Já pensou? Davi falou o seguinte: a batalha vai estar cheio de gente, ninguém vai me ver. Posso me infiltrar no meio da batalha e lutar, porque eu compreendi que essa porta é a minha oportunidade de me tornar rei. Se ele entra na batalha, meus queridos, ele vai lutar contra seus próprios irmãos. Se ele vence Saul, o sangue de Saul estaria sobre as suas mãos. Quem teria vencido não teria sido Deus, teria sido Davi. E Deus não tem compromisso com quem quer fazer as coisas do seu jeito. Deus, ele é fiel à sua palavra, e ele vai cumprir do jeito dele. E se você pôr a mão, meu querido, vai dar errado. Vai dar errado. A porta que está aberta não é preparada por Deus. Se Deus está dizendo não, é não. Espera, aguenta, suporta, tenha paciência. Davi vence a batalha, assume o trono de Israel. Você quer ver povo murmurador, é judeu, meu querido. Você quer ver povo reclamão, mimizento, é o povo de Israel no Antigo Testamento. Deus abriu o Mar Vermelho, nos tirou do Egito para morrer de fome no deserto. É a santa paciência. Deus derramando maná. Estou cansado desse maná, não tem uma carninha aí, não tem nada para dar, não tem um churrasco, não tem nada. Ô gente que reclama. Eu fico imaginando, aí Davi se torna rei de Israel, aí o pessoal, esse aí matou milhares, inclusive o rei. Esse aí lutou com os nossos inimigos para virar nosso rei. Ele pensa que tem autoridade? Davi se tornaria um rei, mas um rei sem legitimidade, um rei sem autoridade, porque ele entrou na porta que Deus não preparou. Ele utilizou a oportunidade que não era de Deus. Mas Davi, temente ao Senhor, ele entendeu que a recusa não veio dos filisteus, mas foi Deus que falou: porta fechada. Não é a minha porta para você, Davi. Davi reconheceu e Davi esperou e aguardou o momento certo. Deus cobra na porta que quer te dar paciência. Será se você está preparado para a porta que Deus tem para você? Será se hoje, se Deus abrir hoje a oportunidade, você vai saber fazer o que tem que ser feito? Você vai saber trabalhar? Você vai saber viver? É como uma criança que recebe um melado. Os antigos diziam que criança que come melado se lambuza todo. Não está preparado para comer o melaço. Às vezes não estamos preparados para receber a nossa bênção. Deus quer trabalhar um pouco mais na nossa vida, trabalhar um pouco mais no nosso caráter, trabalhar um pouco mais na nossa fé, trabalhar um pouco mais na nossa santidade. Seria fácil para José Deus ter dado um sonho para Jacó e ter dado um sonho para Faraó. Olha, Deus falava para Jacó: Jacó, pega teu filho José, manda ele subir num burro de ouro para se apresentar a Faraó. Ia lá, José no burrinho de ouro. Faraó: oxe, eu sonhei com isso, rapaz. Eu vi Deus falando comigo que você viria, que você se tornaria um grande administrador. Venha, eu vou obedecer a esse Deus
que me mostrou você. Quantos de nós não teríamos aceito? Quantos de nós sonhando e se Deus mostrando, revelando, a gente não obedece à ordem? Será se Faraó não teria obedecido ao Senhor e foi colocado José sem a necessidade de ter sido vendido pelos irmãos, sem a necessidade de ter sido escravo de Potifar, sem a necessidade de ter ido para a cadeia, sem a necessidade de ter passado 2 anos na prisão? Não poderia? A porta poderia ter se aberto de imediato. Só que o plano de Deus era trabalhar na vida de José, para que quando José estivesse no topo do sonho de Deus, não se achasse mais do que ele era. Já pensou qual seria a nossa reação? Você foi traído pelos seus irmãos, dado como morto. Por causa da traição dos seus irmãos, você foi trabalhar de escravo. Além de trabalhar de escravo, você foi preso injustamente. Viveu 2 anos trancafiado numa cadeia, dentro de um calor do Egito. E aí, depois de tudo, seus irmãos se apresentam para você. Qual seria a sua primeira atitude? Vou esfolar vivo. Hoje eu sou o governador do Egito. E vocês são reles, como diz no meu sonho, que todos se ajoelhariam perante mim, pois agora chegou a hora de você se ajoelhar perante mim. Foi isso que José fez? Não. José foi misericordioso, porque o tempo que ele passou na provação dele, Deus trabalhou o caráter, Deus trabalhou a santidade, Deus trabalhou na vida de José, para que quando chegasse na porta aberta, fosse um legítimo representante do Senhor, perfeito aos olhos de Deus. Embora um homem, mas preparado para assumir aquilo que Deus planejou para a vida de José. José não só salvou os seus irmãos, como salvou a nação de Israel e todo o mundo conhecido naquela época. Já pensou se subisse ao governo alguém rancoroso, amargurado, entristecido? Existe a parábola da borboleta, mas para a gente poder já ir para o fim, isso aqui tem um monte de coisa que eu escrevi aqui ainda. A parábola da borboleta. Um homem estava vendo uma borboleta tentando sair do casulo, preso no casulo. Ela estava presa e ela não conseguia sair. Parecia que ela estava empacada, parecia que ela estava presa. Parecia que ela precisava de ajuda. Então aquele homem foi com uma faquinha, cortou e libertou a borboleta. Mas quando a borboleta chegou ao chão, ela abriu as asas. Elas estavam todas amassadas. Ela, a borboleta, não estava pronta para sair do casulo. Ela precisava fazer esforço. Ela precisava forçar as asas para que as asas pudessem se tornar perfeitas. Mas, como ela foi liberta do casulo antes do tempo preparado, ela nunca pôde voar. Ela nunca pôde ser livre. Ela nunca pôde ser aquilo que Deus planejou para ela. Ela não conseguiu ser aquilo que Deus desenhou para ela, porque ela não esperou cumprir o tempo certo. Achou que a libertação, que a porta aberta foi a oportunidade de Deus e não era.
porque ela não estava pronta. Então, se a porta ainda não se abriu, é porque você ainda não está pronto. Aleluias. Glória a Deus. Devemos sempre agradecer ao Senhor pelas portas abertas e agradecer muito mais pelas libertações de portas fechadas. Devemos entender que a porta, se ainda não se abriu, é porque ainda não é o tempo. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. E por fim, e se eu entrei, presbítero, numa porta aberta pelo diabo? Deus é misericordioso e gracioso para te dar uma segunda oportunidade. Deus, Ele é maravilhoso e Ele te dá uma nova chance. Mas dessa vez, passe pelo processo até o final. Não pule etapas. Não abram portas que não foram abertas por Deus. Não passe por portas abertas pelo diabo. Espere o momento certo, que a porta que Deus abre, essa ninguém fecha.